Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que todo mundo esteja muito bem. Tava aqui vendo a notícia, uma notícia aí das criptomoedas e ontem à noite eu tava rindo um pouco aqui, ontem a gente passou na madrugada, a gente tava num grupo desses do Telegram e passou uma situação que foi bem engraçada, né? Essas criptomoedas que saem e disparam de um momento para o outro, até a gente já comentado no outro vídeo, sempre vai ter um recuo, sempre vai ter um descanso das moedas. E a moeda já vinha crescendo como 400%. E eu comentei no grupo, pessoal, a moeda estava em 27 centavos nesse momento, eu comentei no grupo, pessoal, amanhã essa moeda ela vai ter um recuo, já estava apontando isso, né? Depois eu explico para vocês, eu quero explicar para vocês em outros vídeos como prever aí quando a moeda vai ter essas caídas. Eu comentei, essa moeda baixa ali para os 15, 14, 13 centavos amanhã, mas não se desesperem, é normal. Quem tiver a oportunidade, é uma oportunidade para comprar mais. Foi como nesse sentido. E é um rapaz do grupo como que se colocou numa situação extrema, assim, porque ele é holder e ele estava dizendo que eu estava assustando o pessoal, que o pessoal ia começar a vender as moedas, e na verdade não é isso, gente. Eu acho que tem que ser sincero, né? Eu acho que tem que ser sincero, e eu vou ser sincero, vou falar o que eu vejo, e, e eu vi aí a oportunidade do pessoal ficar de olho não para vender, né? Não para vender, porque também não tem como saber, mas tudo indicava sim um recuo da moeda, indicava uma correção. E aí ficaram bravos, até me tiraram do grupo, agora eu tava vendo aqui, e realmente a moeda hoje baixou para 15 centavos e pouquinho. Mas é normal, não se desesperar, manter a tranquilidade sempre e, e esperar. Hoje o mercado, em geral, ele está tendo um recuo aí, uma correção, isso é normal, talvez hoje, amanhã, mas o mês de novembro promete ser um mês muito bom para as criptomoedas, muito bom. Então não se desesperem se em 1, 2, 3 dias a moeda estiver corrigindo, a tendência é alta, a tendência é futuro. Se tem a oportunidade de fazer holding, faça, espere o máximo de tempo possível que puder. E quando tiver as baixadas, quando alguém que indicar uma baixada, quando alguém que faz análise disser, fica de olho, considera essas informações e traz a possibilidade de, quem sabe, ir acumulando mais moeda, aproveitar essas baixadas para comprar mais moeda. Não vender, mas ir acumulando e comprando mais, ok? Ficar de olho nessas coisas aí, não ignorar, não adianta ficar bravo e querer excluir a pessoa do grupo porque as pessoas tá espantando. Não é isso. É ser realista com as pessoas e falar a verdade. Mas, bom, vamos lá. Trouxe para vocês aqui, então, eu comentei que eu vou começar a passar análise técnica, análise gráfica. O primeiro conteúdo que eu quero trazer é o básico do básico do básico, né? Vamos construir uma casa e para construir essa casa a gente tem que saber que ferros a gente está colocando nela e e para que serve cada ferro dessa casa. Velas japonesas, gente. Vela japonesa. Breve história. As velas japonesas começaram lá no ano de 1700, né? Os senhores feudais cobravam impostos do, dos camponeses, campesinos, camponeses, e em câmbio como pago dos impostos, os campesinos que trabalhavam nas terras pagavam com arroz. Esse arroz foi quando começou essa questão do que a gente conhece hoje por trading, verdade? Então a gente pagava o trading. Os senhores feudais pegavam esse estoque de arroz que tinham e começavam a comercializar esse arroz. Cambiavam esse arroz por tickets. Foi incluso aí que começou o primeiro mercado de futuros. Porque muita gente chegava e vendia o arroz, já um arroz de uma safra que ainda não tinha saído, algo para futuro. Muita gente não comprava o arroz porque acreditava que o arroz não ia ser bom, e muita gente acabava comprando o arroz, na verdade não era um arroz mau. A mesma coisa que acontece hoje no mercado dos investimentos, né? A gente
coloca um investimento numa coisa, talvez isso não tenha o resultado esperado, e muitas vezes a gente deixa de comprar e na verdade é algo muito bom. Com o tempo, essa pessoa, um dos comerciantes mais famosos aí, que foi Romar, ele começou a desenhar retângulos, como que simbolizavam hoje o que a gente, mais ou menos o que a gente considera que são as velas, parecia muito com uma vela, de fato. E esse retângulo ele era composto por 4 valores, cada retângulo, que era o valor que começava o dia, o maior valor que chegou o dia do arroz, o menor valor que o arroz chegou no dia e o valor real em que terminou o dia esse arroz. Então ele era sempre composto por 4 valores. Cada vela composta por 4 valores. Vou explicar para vocês. E com todos os dias, nesse tempo eles faziam por dia, cada dia era uma vela, e ele ia desenhando uma vela do lado da outra, um retângulo do lado do outro. Com o tempo, ele começou a perceber que isso ditava muito a emoção das pessoas. Muitas pessoas vinham e compravam algo porque você creia que era algo bom, e isso trazia muita gente, movia o psicológico das pessoas, muita gente começava a comprar. Isso acabava gerando valor para o arroz. Então aí ele começou a diferenciar o preço de algo com o valor de algo. Então, na verdade, o preço do arroz não era realmente o valor que o arroz tinha, não sabia o que ia ser do arroz, mas isso simbolizava e ele podia prever, então, com esses desenhos, com essas velas, o que ia passar, considerando a emoção, das pessoas, dos compradores nos últimos dias, ok? E dos vendedores também. Então ele conseguia entender, opa, tá chegando um momento que as velas estão se encurtando, tá terminando a emoção de compra, vai ter uma baixada no valor dele. Tá uma baixada muito forte de preço, as velas estavam para baixo, mas de repente a vela começava a ter uma pressão muito forte compradora. Então quando tem uma pressão compradora, o preço sobe, quando tem uma pressão vendedora, o preço desce. Ok? Conceito básico de como começaram as velas. Nessa segunda imagem, então, entra ali o que a gente comentou agorinha. A gente tem cada vela é composta por 4 valores. Vocês vão ver em alguns lugares que as velas verdes podem ser verdes ou brancas e as velas vermelhas podem ser vermelhas ou pretas. Mas se usa muito o verde e o vermelho. Cada vela era composta por 4 valores, sendo ali, como disse, o high, close, open e low dessa vela. O maior preço que ela chegou, como vocês podem ver aqui, o menor preço que essa vela chegou, o valor de abertura onde ela começou esse dia, por exemplo, e o valor de cierre de fechamento desse dia. Esse rastro que fica, em alguns lugares se chama sombra, outros lugares se chama cola, outros lugares tem uma porrada, né? O shadow aqui, que é o histórico que ela deixa a partir entre, por exemplo, no caso do de cima, é o histórico que deixou entre o valor máximo, no caso da vela verde, uma vela que fechou o dia de uma maneira positiva, com um crescimento no valor, uma vela verde, ele simboliza o valor máximo com o valor de fechamento. E a vela de baixo, ela simboliza o valor de abertura até o menor valor que chegou, ok? O mesmo passa do lado com a vela vermelha. A vela vermelha, a gente tem o valor de abertura da vela vermelha. Por quê? Porque a abertura é em cima, né? Então ela começou a perder valor, começou a se preencher de vermelho, vermelho, vermelho em relação à vela anterior. Então ela foi baixando, baixando. Começou aqui, baixou até aqui embaixo, certo? Ganhou força, subiu, veio até aqui. Nesse momento se compôs uma vela verde, pequena. Ela fez até aqui. E sabe o que? Teve uma forte pressão vendedora e fez com que a vela fechasse aqui embaixo. Então esse dia fechou de uma maneira negativa, ok? Se eu abro, eu vou tentar desenhar para vocês, mais ou menos, vamos botar aqui de uma maneira mais visual, tá? A gente tem um dia, por exemplo, esse dia a gente tem uma vela verde, vamos pensar assim, que teve um rastro aqui, essa vela verde, vamos pintar ela de verde, ok?
Esse aqui, como a vela ela é verde, a gente entende o quê? Que ela começou nessa parte aqui, esse foi o start dela em relação ao dia anterior, e ela teve uma caída até aqui, ela teve um forte pico de compra até aqui, e ao final do dia ela fechou aqui. Então, se ela fechou aqui, a próxima vela começa desse lado. Então, o que acontece? Começa assim. Aí o pessoal começa o quê? Vender, 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 vender. Vai se formando uma vela vermelha, ok? Vermelha. Aí tem uma forte pressão do pessoal comprador. Aí a vela começa a recuar. Então, como a vela chegou até aqui, quando ela começa a recuar, ela já vai deixar aqui uma sombra, que é onde ela passou no mínimo dela. Ela vai deixar essa sombra aqui, ok? Aí essa vela vermelha, ela começou, vamos botar aqui, vou continuar aqui, tá? Ela começou a ter uma pressão de compra. O pessoal começou a comprar, 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 comprar. Até esse momento aqui, como ela estava em relação ao dia anterior, em relação à vela anterior, ela estava com um valor positivo. Então aqui essa vela, ela ficou verde, ok? Porque ela ganhou força em relação ao dia anterior. Ela ficou verde. Aí o que aconteceu com essa vela? Vamos pegar até, eu vou fazer com a borracha aqui. Essa vela, o pessoal começou a vender ela nesse dia. O pessoal começou a ter ganho. Vamos pensar nos ursos aí, no pessoal que faz day trading. O pessoal começou a ver um ganho, cresceu daqui a aqui, cresceu um percentual de 20% em relação ao dia anterior. Então o pessoal começa a vender. O que acontece com essa vela? Ela começa a voltar, ok? Ela começa a voltar. E aí o preço fechou aqui. O que acontece então? Vai ficar aqui a sombra de onde ela chegou. Ok? Então, tinha chegado até aqui, vai ficar a sombra. Então, a gente fechou mais um dia, por exemplo, onde nesse dia o valor começou aqui, ele teve uma baixa até aqui, né? Ele subiu, ele recuou e fechou aqui. Ok? Dia seguinte, a mesma coisa. Vamos pensar que no dia seguinte fechou aqui positivo. A gente teve um crescimento, um incremento no valor desse cripto. Então aqui, ela teve uma caída. Ela começou a cair, 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 chegou aqui, formou uma vela vermelha, bem vermelha, né? Então o preço ele subiu, subiu e caiu. Mesma coisa, houve uma recuperação. Vamos pensar. O pessoal começou a comprar, porque viu a oportunidade, porque estava barato, baixou muito o preço, estava a comprar, comprar, comprar. A vela foi, né, valorizando, valorizando, valorizando. E deixou aqui esse rastro, ok? Deixou esse rastro aqui, porque foi até onde ela chegou, ok? Então assim é como se formam as velas, né? Os candlesticks, as velas japonesas. Tá bom? Espero que tenha ficado claro para você. Depois eu vou disponibilizar esse materialzinho aqui para vocês. Mas quando a gente tem uma vela, um rastro, uma sombra na parte de baixo, significa que o preço nesse momento chegou até embaixo e se recuperou. Quando a gente tem uma vela na parte de cima, uma sombra na parte de cima, simboliza que o preço subiu, 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 não teve força suficiente, teve um pouco de recuo e no final fechou o dia aqui. Então, o dia fechou aqui, o dia fechou é nesse ponto, né? Aqui foi positivo, o dia fechou nesse ponto, partiu daqui, veio até embaixo, teve uma força compradora e o dia fechou aqui. Então, a partir daqui, de novo, a próxima vela, seja ela uma vela verde que vai para cima, porque a gente vai ter uma forte pressão compradora, ou seja ela uma vela vermelha que vai para baixo, ok? Essas velas que vocês estão vendo, muitas vezes elas ajudam a prever, assim como acontecia lá no ano 1700 com o comércio de arroz,
elas ajudam a entender qual vai ser o sentimento do mercado nos próximos dias, levando em consideração a história dos últimos dias, ok? Essas velas que eu estou colocando aqui, eu estou colocando o exemplo de velas diárias, onde cada vela simboliza um dia. Mas, quando você faz análise gráfica, você pode separar essas velas de uma maneira que você possa ver velas de 5 minutos, 1 minuto, 3 minutos, 15 minutos, por exemplo, onde cada vela considera esse tempo gráfico, ok? Então, eu posso, por exemplo, eu quero ver meu gráfico em 30 minutos. Então, cada vela que ele se monte simboliza o sentimento dos compradores e vendedores a cada 30 minutos. Se eu coloco vela diária, o sentimento comprador-vendedor cada um dia, ok? Então, é sempre bom analisar de todas as maneiras. Analisar de 30 minutos, de 1 hora, de 15 minutos, de 4 horas, de 12 horas, de um dia, semana, mês, por exemplo, ok? Pode ver uma vela de um mês, por exemplo, onde a vela simboliza um mês, ok? Essa é a explicação do que são as velas japonesas, tá? Que é mais ou menos o que tá resumido aqui. E o corpo real da vela, de como ela ficou. Foi um dia positivo, foi uns 5 minutos positivo, foi uns 15 minutos positivo, foi 1 hora positiva, foi 1 hora negativa, ok? Aqui eu trouxe para vocês 6 exemplos de velas que simbolizam, deixa eu ver se eu consigo, que simbolizam uma tendência de alta, ok? Aqui a câmera ficou na frente de vocês, só um pouquinho, ok. Então, 6 sinais de velas que podem falar algo pra gente no momento da análise. A gente pode interpretar, por exemplo, um câmbio de tendência no mercado, ok? A gente tem uma vela que a gente chama martelo, ok? Vou usar, não quero também que vocês fixem muito no nome, de chegar no ponto de dizer, isso aqui é um martelo, isso aqui é um doji, isso aqui é uma estrela, ou seja, eu não quero que vocês fixem tanto no nome, lembrar o nome. A ideia é que vocês aprendam vejam como ela se forma, e isso vai dizer para vocês o que está acontecendo naquele momento. Então a gente está tendo aqui, por exemplo, velas que vêm. A gente está vendo. Vamos pensar que isso aqui é uma vela diária, ok? Então a gente está vendo aqui 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias de baixada, 4 dias de caída no preço. A gente teve um dia que tentou recuperar, ok? Não teve força suficiente dos compradores e baixou. Aqui nessa parte de baixo formou essa vela que a gente chama de martelo, ok? Por que o martelo? Porque ela deixa um pavio, ou seja, uma sombra, como a gente comentou, longa na parte de baixo, ok? E a parte de cima onde serra bonitinho, não deixou sombra de tentativa de subida aqui, onde houve uma resistência dos vendedores. A gente teve um martelo se formando, vamos pensar assim, para cima. Quando isso acontece numa tendência de baixa, quando há um martelo, quer dizer muitas vezes que vai ter uma mudança de tendência para alta, ok? Mas por que o martelo? Vamos pensar o seguinte, né? Vocês vão ver vários vídeos aí que o pessoal vai falar, o martelo é uma subida, o homem enforcado é outra subida, é uma baixada. Mas o que quer dizer o martelo no final das contas? O martelo nada mais ele quer dizer que essa parte toda aqui está dizendo que a pressão dos vendedores não foi suficiente contra a pressão dos compradores. Vejam como a vela tinha chegado aqui embaixo e os compradores disseram que aqui não. Aqui é o limite que tu vai chegar. E entraram os compradores porque é barato, tá barato. Então os compradores chegaram e vrum, empurraram a vela para cima. Isso é sentimento das pessoas nesse valor, nesse momento, ok? Então aqui se interpreta o quê? O sentimento dos compradores foi muito mais forte que o sentimento dos vendedores. E a gente então pode interpretar uma tendência em alta, o valor vai recuperar. Então, muitas vezes, quando forma o martelo, eu vou lá e compro, ok? Conrado, mas eu vi acontecer um martelo e comprei e foi para baixo. Ok, acontece, eu estou falando grande
percentual dos casos, grande momento das maioria das vezes, acontece que o martelo funciona. Ok? O martelo, ele empurra o preço, quando a gente vê numa tendência de baixa, o martelo empurra o preço para cima. Então a gente tem uma boa oportunidade de compra aí. Ok? Outro exemplo que a gente tem aqui, depois do martelo, é o próprio martelo invertido. Então, o martelo invertido, ele é parecido com o martelo. A única diferença é que o pavio superior dele é mais longo, a sombra superior dele é mais longa, mas ainda assim houve uma pressão de compra nesse momento. E se vocês veem, o pavio superior dele ultrapassou a vela anterior. Você está vendo aqui? Também é um sinal de câmbio de tendência. Aqui o pavio superior ficou na mesma linha, aqui o pavio superior ficou abaixo, aqui nem teve pavio superior. Aqui a gente teve um pavio superior. Então, tanto o martelo quanto o martelo invertido, o martelo simboliza o quê? Vendedores, vendedores, vendedores e compradores vieram e empurraram para cima. Martelo invertido, um pouco menos de assertividade no martelo invertido do que o martelo. O martelo é quase 100%, eu posso dizer. Mas o martelo invertido, a gente pode ver que houve ali um momento que os compradores fizeram força. Tem algum sinal positivo aí, ok? Câmbio de tendência também. Próximo que a gente tem, a envolvente em alta. O que eu quero dizer com envolvente em alta? Veio de uma baixada, tentou recuperar, seguiu baixando e teve uma vela que envolveu totalmente a vela anterior. Também é um bom sinal de entrada, ok? Envolveu, ela cobriu totalmente o que tinha passado no dia anterior, tá? Então, ela teve tanto no sentido da sombra, quanto no sentido em que realmente fechou o dia para iniciar o próximo dia. Então, realmente aqui é uma boa possibilidade. Tenho R$100 para investir, vi que está acontecendo uma vela envolvente, vou colocar uns R$30 ali, uns R$20 e vou esperar, né? Vamos ver o que acontece. Tem uma confirmação de uma próxima vela verde, seguido de uma vela envolvente, boto mais uns R$30. Se eu tenho uma terceira vela verde, 3 velas eu já considero confirmação. Aí eu já coloco uma boa quantidade, porque realmente está cambiando, está mudando a tendência do mercado. Ok? Próximo exemplo, ali que a gente chama de penetrante, né? O penetrante, a gente tem uma vela um dia anterior, onde a gente se formou super vermelha, teve um pouco de sombra na parte superior, de tentativa de baixa, e uma sombra na parte superior de tentativa de baixa. Mas a próxima vela, vamos dizer que a vela anterior penetra na vela do dia atual, vamos pensar assim. A vela do dia anterior, se vocês veem aqui no exemplo anterior, a gente vê que fica alinhado, verdade? A vela onde fecha, onde inicia, né? Ela vai dessa maneira. Quando a gente tem esse exemplo aqui do penetrante, a gente está vendo o quê? Que o meio da vela, exatamente o centro da vela, quer dizer o quê? Que é a média de preço, exatamente na média de preço do dia, exatamente aqui, ele começou a próxima vela, então se chegou aqui embaixo, a próxima vela começou aqui, verdade? Ela começou aqui nesse ponto. Mas ela pegou, foi para baixo, recuperou, foi lá em cima, pão, fechou aqui. A gente tem a média de preço do dia anterior penetrando na média de preço do dia atual. Mais um sinal de tendência em alta. Ok? Isso também indica que há uma pressão de compra muito forte. E uma vela bonita verde sendo formada. Ok? O nosso penúltimo exemplo eu trouxe 6 de cada, que são os 6 principais que eu considero. Ok? O nosso quinto exemplo que a gente tem aqui é o que a gente chama de estrela da manhã. A estrela da manhã ela é considerada, muitos dizem que é a estrela da manhã porque é considerada um sinal de esperança, né? A gente veio de uma tendência de baixa e aí de repente se forma um padrão de 3 velas, essas 3 velas aqui. E no meio delas forma uma vela que é muito parecida com uma vela que se chama Doji, que a gente vai ver a Doji também.
E essa vela aqui está dizendo o quê? Uau, a gente veio de uma forte pressão de compra, que não de venda, perdão. O pessoal não hesitou, não pensou duas vezes e começou a vender. E onde abriu, abriu daqui e fechou aqui. Não deixou nenhuma cola, não deixou nenhuma sombra, nada. O pessoal começou daquele dia em venda. Não deixou nenhuma esperança aqui de um sinal de que houve uma pressão de compra. E aí no meio disso se forma essa vela pequenininha com uma sombra superior, uma sombra inferior, seguida então de uma vela bonita verde, ok? O que quer dizer isso? Tuve uma forte pressão de venda, quem tinha para vender, vendeu. Aqui o mercado ficou totalmente indeciso, né? Não pode se dizer que foi muito para cima nem muito para baixo. E aí veio uma vela verde, ok? Também a gente pode entender isso aqui como um sinal de câmbio de tendência quando a gente veio de uma tendência em baixa, ok? E o último que a gente tem de tendência em alta são os 3 soldados brancos, né? Lembra como eu falei antes? 3 velas para mim é confirmação, eu vou apostar em 3 velas, 3 velas é um momento de confirmação. Então eu tenho 3 soldados brancos, né? Aí também soldados brancos, porque no conceito inicial a vela verde era uma vela branca, mas aqui agora a gente está falando de velas verdes. E tem pequenas sombras somente, pequenininha, 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 e essa aqui nem mesmo sombra teve. Essa aqui quer dizer o quê? Os compradores não pensaram duas vezes. Da onde começou o preço, compraram e foi até o máximo que fechou esse dia. Né? Onde fechou o dia, chegou o preço. Então partiu de, o preço custava 10 reais uma criptomoeda, começou o dia em 10 e foi 11, 12, 10, 10,50, 11, 11,50, 12, 12,50, 13, 13,50, 14. Isso fechou, acabou o dia nos 14. Não foi 14 e baixou a 13,50. Não, teve essa forte pressão ali. Então, e confirmação de 3 dias seguidos, ou 3 tempos de 30 minutos seguidos, ou 3 tempos de 1 hora, depende do que você vai fazer, se você está investindo a longo, a médio, a curto prazo, né? Se você é um day trading, ou se você é um holder, se você é um urso, se você é um touro, ok? Então a gente teve aqui essa confirmação de câmbio de tendência, de uma tendência baixista, em baixa, para uma tendência em alta, ok? Então esses são os 6 pontos que a gente tem de tendência em alta, quando a gente vem de uma tendência em baixa, câmbio de tendência. Agora a gente tem um ponto que é basicamente o que a gente viu antes da estrela da manhã. O contrário da estrela da manhã, que é a estrela que está embaixo, é a estrela do atardecer. Então a gente veio de uma tendência em alta, super formada por uma vela aqui que também não teve, o pessoal comprou com muita força, e aí o mercado começa a ter um sentimento de medo, né? O preço já está alto, já ganhei, agora o que acontece? Fica um pouco estável, se forma uma estrela do atardecer lá no alto, e a gente forma uma outra aqui que é a de baixa, ok? Também simboliza um câmbio de tendência. Por quê? Porque pessoas foram comprando, vendendo aqui um pouquinho, comprando. Mas essa aqui parece muito com a estrela da manhã e não mudou. Mas ela não tá depois. Aqui, ó, ela tá seguida de uma vela verde, aqui, para ela ser considerada uma estrela da manhã, ou seja, para cima. E a próxima vela também não foi uma vela de baixa, ok? Então, quando a gente tem uma forte vela de compra, uma estrela do atardecer lá no topo e uma baixa, é sinal de baixa, ok? Sinal de baixa vai até um determinado nível e depois talvez muda a tendência de novo, o pessoal considera barato e começa a comprar de novo e vai para cima, tá? Outro exemplo que a gente tem aqui, dos câmbios para baixa, vindo de uma tendência de alta. Lembra que a gente falou do martelo? A gente tem esse exemplo aqui, que é o homem pendurado, ok? Ele vem de uma tendência em baixa, então ele alta, perdão, né? Ele chega no topo dessa tendência em alta e houve um sinal significativo de venda. Teve toda essa sombra. Então o pessoal também já cambiou aí o seu humor
e já está apontando uma baixa. Ainda que os compradores aqui tiveram força, mas não tiveram força suficiente para fechar verde essa vela. Então, venderam. Teve um grupo de pessoas que veio e começou a comprar, mas não teve força suficiente de compra para essa vela chegar no verde. Ok? Vejam como tudo é sentimento das pessoas, tudo é psicológico, tudo é força, ok? E aí, não teve força suficiente, então a gente tem aqui o homem pendurado e tendência, câmbio de tendência. Se a gente vê de uma tendência em alta, um câmbio de tendência para baixo, ok? Próximo exemplo. É muito parecido com o homem pendurado, mas o contrário é a estrela cadente. O que a estrela cadente está fazendo aqui? Tá vindo lá e tá baixando do céu, né? Ela tá vindo. Mesma coisa, a gente teve uma força, a gente tá vindo numa tendência alta, a gente teve uma força compradora, mas essa força compradora não teve força suficiente e acabou fechando numa força vendedora. E a estrela cadente está apontando o quê? Para baixo. Vamos para baixo. Ok? E aí é onde a gente tem uma forte tendência de um câmbio de tendência aqui. Ainda mais quando ele é seguido de uma vela completamente confirmando venda. Começou o preço e o pessoal também não pensou duas vezes e começou a vender. E o que venderam até fechar o dia. Okay? Eu sempre considero 3 velas confirmação, mas 2 velas dá para começar a ficar de olho. Os sinais, né? Que é o câmbio de tendência, que são os tipos de vela que a gente está falando. Uma vela mais, segunda vela, já é uma boa confirmação. 3 velas é confirmação de baixa, ok? Os 3 corvos negros. 3 corvos negros aqui é basicamente o que eu falei. A gente veio de uma tendência de alta, confirmou 3 velas em baixa, 3 grandes velas, vamos colocar assim, comparadas às velas anteriores, principalmente do dia anterior aqui no topo, né? Ficou uma forte compra. Formou 3 corvos negros. O número de vendedores está superando muito forte o número de compradores, inclusive fechando muito forte aqui embaixo, sem deixar nenhum rastro de força compradora. Então, para baixo, ok? Bah. Mesmo exemplo que a gente usou antes do envolvente de alta, quando uma vela envolve a outra, a gente tem um envolvente de baixa, né? Mas o gráfico está invertido, ocorre no final de uma tendência de alta. A primeira vela tem um pequeno corpo, e seguido de uma vela com uma forte tendência de baixa. Então a gente tem aqui essa se envolvendo totalmente a vela anterior. E a gente tem mais um sinal de baixa aqui, de câmbio de tendência, ok? Estou fazendo rápido, resumido. Nuvens escuras, ok? Nuvens escuras, vamos pensar assim. De novo, vamos lembrar que eu não quero que vocês decorem o que significa o nome de cada vela, mas mais ou menos, vendo o desenho, o que está acontecendo? Estão comprando, estão vendendo, tem uma força compradora, tem uma força vendedora. O que está acontecendo? Nuvens escuras, eu vou ler como está aqui. O padrão de nuvens escuras indica que há uma inversão pessimista, ou seja, uma nuvem escura que é sobre o otimismo do dia anterior, né? Então a gente, basicamente, muito otimista o dia anterior, aqui o preço mais alto, ele veio e aqui eu até vou arrumar, que foi o preço de fechamento. Preço fechamento. Perdão que estava mal. Okay? Não deixei muito bem. Então a gente teve um preço mais alto da vela, preço de fechamento, preço de abertura, preço mais baixo, veio e aí uma nuvem aqui completamente envolvendo aonde tinha fechado o preço. Então se o preço tinha fechado aqui, a gente quer dizer que o próximo preço tinha começado aqui. E essa nuvem veio e cobriu aqui toda essa parte. Todo o meio da vela, vamos pensar assim. Começou aqui, foi lá em cima, foi lá embaixo e não deu conta, ok? Então a gente tem ali as nuvens escuras. E quando essa nuvem escura ela está seguida por uma próxima vela sem muita força de compra, a gente tem uma confirmação, ok? O exemplo, esse aqui na verdade é o que mais ajuda, é o Doji. O Doji, ele simboliza uma continuação, uma vela de continuação. Então, quando eu tenho eu tenho uma vela aqui
foi positiva no dia, mas teve uma forte força de venda, por exemplo. Seguida de um doji, esse aqui é um doji, ok? Um corpo pequeno com a sua sombra pequenininha. Corpo pequeno com uma sombra pequenininha. Como se fosse uma cruz mesmo, né? E as mechas aqui, a sombra pode variar um pouquinho o comprimento, mas forma com mais ou menos essa cruz aqui. Então, quando eu tenho um sinal, eu tenho um mercado que vem, por exemplo, de alta. É uma continuação, ok? Não estou dizendo que é baixa nem alta, é uma continuação. Ela veio de uma tendência de alta, formou um doji, esse doji deu para desconfiar, porque não teve força, mas aí formou um outro doji igual dos vendedores, onde também não teve confirmação. Então a gente está confirmando aqui uma tendência que pode continuar se veio de cima para baixo, se veio de baixo para cima, se é uma tendência em alta, aqui a gente fica com medo que vai baixar, mas a gente vê uma próxima vela aqui, aqui foi assim, veio de uma tendência em alta, veio, aí os compradores aqui começam a duvidar, aí começa a tender venda, mas os vendedores também começam a duvidar. Então a gente vai continuar a nossa tendência, ok? Se fosse o contrário, vela vermelha, vela verde, ou seja, estivesse vindo de cima para baixo, então a gente também está simbolizando que vai continuar embaixo, ok? O doji. E quando o doji ele está sozinho, ele não está seguido de um outro doji de outra cor, né? A gente tem um doji verde, um doji vermelho que simboliza uma continuação. Mas quando a gente tem um doji sozinho lá no topo, veio de baixo, um doji sozinho no topo. Não teve um outro doji, então ele está simbolizando um câmbio de tendência, ok? Outro sinal de continuação, que é muito parecido com o doji, são os trompos aqui, que é o dizer que veio um dia positivo, mas com muita dúvida, seguido de um dia negativo, um dia de compra com muita dúvida, seguido de um dia de venda com muita dúvida, o mercado vai seguir no caminho que está, ok? Não é uma confirmação, vamos pensar assim. Que é só um período de consolidação, um período de descanso, digamos assim. Teve muita compra, descansou um pouquinho, aqui descansou um pouquinho, ou teve muita venda, aqui descansou um pouquinho, mas vai continuar como está. Okay? Seja mercado em alta, seja mercado em baixa, ou seja mercado lateralizado, os dois trompos seguidos significa que vai continuar como está. Tá? Ok? Outra vela de continuação, a gente tem a formação tripla de baixa. De baixa porque veio de uma tendência de baixa, se formou uma formação tripla, e aí depois aqui formou uma forte vela que é diferente da continuação, digamos assim. Vamos pensar que aqui era verde, aí veio ver. Aqui eu tenho um exemplo desse, eu vou continuar nesse exemplo aqui. Ó, veio de cima para baixo, aí 1, 2, 3, aí a pessoa pensa, opa, aqui tá mudando o mercado. Mas isso aqui não entra em nenhum dos exemplos anteriores que eu dei de câmbio de mudança de tendência, ok? Quer dizer o quê? Vai continuar para baixo. É a tripla formação de baixa aqui. Não quer dizer ainda que seja uma mudança de tendência. E o próximo exemplo que eu tenho é a mesma coisa, se vocês veem aqui, é a mesma coisa. Porém, é um mercado vindo de baixo para cima, tem 3 velas, formação de triplas, né? Então o pessoal pensa, opa, o mercado vai mudar, mas não entra em nenhum dos exemplos que eu dei antes. Quer dizer o quê? Que o mercado vai continuar para cima. Isso aqui é só um descanso, é só um recuo que está acontecendo. Não tem por que se desesperar. Okay? Se você quer vender aqui, ok, vendeu, não tem problema. Mas é probabilidade, né? Vamos pensar de novo nas probabilidades, na matemática. O preço vai continuar na tendência de alta nesse exemplo aqui. Ok, pessoal? São os 6 exemplos que eu dei de tendência, de mudança de tendência de baixa para alta, 6 exemplos que eu dei de mudança de mercado de baixa, de alta para baixa, e 4 exemplos que indicam que não se assuste, o mercado vai continuar. Ainda que está tendo um recuo, o mercado vai continuar. Ou se você está esperando para comprar, está esperando o preço baixar também, pode esperar um pouquinho, que vai ter uma continuação de baixa. Ok? Volto a repetir, mercado baixando não é algo negativo. Ok? É a oportunidade que tem de entrar no mercado. Muita gente talvez não tenha como comprar o preço lá em cima. É a oportunidade de você comprar mais. É isso, pessoal. Velas japonesas. Próximo vídeo vai ser prática. E a partir dessa prática a gente vai entrar no que é
suporte e resistência. A gente já vai ver um conjunto de velas na tela e a gente vai começar a localizar os suportes e resistências do gráfico. Que nada mais são, suporte e resistência, os grupos de pessoas que entraram em determinado momento e venderam no outro e acabam se formando limites ali. Isso é bem visual, vamos ver que o gráfico não é só uma coisa louca de qualquer maneira, tem um porquê da formação gráfica. Mas começando pelas velas. Entendam as velas, que é a origem de tudo, e depois disso é partir para o abraço. Valeu? Obrigado, até mais, tchau!